Boa noite. Até domingo, o Estado será o centro crítico à economia mundial, que vive dificuldades, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. É o Fórum Social Temático que debate a crise capitalista, justiça social e ambiental. Como nosso programa prima pelo confronto das ideias, queremos colocar em discussão o tema do fórum. O capitalismo está mesmo em crise? Ele é o responsável pelos atuais problemas econômicos em vários países? Nações como o Brasil, que estão vivendo um período de crescimento e estabilidade, praticam que tipo de regime? Capitalismo e justiça social são mesmo incompatíveis? Enfim, qual o regime econômico ideal? Onde ele está vigendo ou sendo implementado? São algumas questões para o Conversas Cruzadas desta noite, que está começando. São convidados do programa o coordenador do Fórum Social Temático, Mauri Cruz, o escritor Percival Pugina, a diretora do Instituto Brasileiro de Análises Políticas e Econômicas, IBASE, a antropóloga Moema Miranda, e o diretor do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIEE, ações sociais que transformam. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. E Grupo Vilela, auditoria e consultoria empresarial. Começo por quem representa diretamente a coordenação do Fórum em Porto Alegre, Mauri Cruz. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, agradeço o convite, né? E realmente muito oportuno o nosso debate, né? Em função de que estamos aí vivendo um novo momento, né? Da humanidade. Quando o Fórum Social nasceu em 2001, né? Nós éramos os malucos, né, que acreditávamos que era necessário, mas a gente falava, um novo mundo é possível, porque o mundo que se apresentava ele era um caminho único, né? Era o neoliberalismo, o mercado tinha o tendão, tinha a capacidade, né, o condão de resolver os problemas da humanidade, né, e quem pensava diferente era tido como, digamos assim, completamente fora da realidade. Infelizmente, né, aquelas questões que mobilizaram, né, parte da militância social em 2001 para iniciar o processo do Fórum Social Mundial, aquelas questões apresentadas, né, de que o capitalismo, pela sua lógica de acumulação, pela sua lógica de exclusão, porque a base essencial dele é a desigualdade, né, não é a inclusão de todos, né, ele não era capaz de atender as necessidades das pessoas. Naquela época, sequer o tema ambiental ele tinha tanta força quanto tem agora, mas também tínhamos, né, no início do processo do fórum, o tema ambiental sendo apresentado muito especialmente pelos militantes europeus, né, que já tinham consolidado, digamos assim, uma visão de que capitalismo e meio ambiente era insustentável, né, especialmente militantes alemães e franceses, né. Infelizmente, as questões que apresentávamos no início do fórum, principalmente nas primeiras edições, com o tempo vieram a se demonstrar verdadeiras, né? O capitalismo incapaz de atender às necessidades da humanidade, incapaz de resolver até os seus próprios dilemas, né? A lógica das crises cíclicas por causa da dinâmica de acumulação, na hora que tu acumula depois, tu acaba não tendo condições de quem consuma, né? Porque a riqueza é tão acumulada e não consegue gerar um processo cíclico de consumo. Por isso, então, esse processo de sanfona, né, que o sistema capitalista exige, né? E estamos hoje vivendo um momento em que, em Davos, eu estava lendo as reportagens aí nesses dias, que a linha das lideranças de Davos é que o capitalismo tem que se repensar, tem que se reinventar, tem que ser, ou seja, tem que deixar de ser capitalismo, né? Essa, em última análise, é isso que as lideranças de Davos estão dizendo, ou seja, isso, ao mesmo tempo, para nós, né, que defendimos uma outra ideia, é muito importante, porque já não somos mais apenas a antítese, né? Hoje já somos chamados para discutir uma síntese, uma nova proposta, né? E eu acho que não é gratuito assim que a presidenta Dilma estará no Fórum Social Temático discutindo com as lideranças dos movimentos sociais internacionais e não achou interessante ir a Davos, né? Como a maioria dos líderes mundiais não acharam interessante a Davos. Então acho que nós entramos nessa agenda de discutir a síntese. E também acho, é importante que se diga, nós não somos donos da verdade, também temos as nossas limitações, também o movimento social amadureceu. Também o movimento social está disposto a sentar, né, para discutir caminhos, né, em cima de questões de valores, de princípios éticos, de princípios que sejam verdadeiros, como a inclusão de todos. Para nós, um sistema
que a base dele seja uns estarem incluídos e outros excluídos, não nos serve. Né? Para nós, o princípio é que todos têm que estar incluídos, de que a nossa relação com a natureza tem que ser uma relação de equilíbrio. Né? Nós temos que ter uma relação que respeite a natureza e, portanto, a dimensão dos projetos elas precisam ser repensadas. Né? Às vezes a solução tecnológica não é o problema da solução em si, mas da sua dimensão, da sua amplitude. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o nosso Fórum Social Temático ele está sendo assim, bastante propício, né? Nesse momento de crise do capitalismo, Estados Unidos, Europa e China, que nós também temos uma opinião crítica ao projeto da China. Né? E nesse momento em que a América Latina vive um momento importante de democracia e de crescimento econômico, mas que para nós também há uma visão muito crítica nossa sobre essa visão de crescimento econômico. Percival Pugina, o contraponto. Imagina. Boa noite, Cláudio Brito, boa noite aos demais debatedores. Muito agradável estarmos aqui tratando de assunto sério que interessa a humanidade toda. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, eu vou começar numa divergência inicial. Crise do capitalismo. Primeiro, não gosto da palavra. A palavra essa capitalismo, não gosto da palavra. Não gosto. Eu prefiro a palavra usada por João Paulo II, que fala em economia da empresa, economia livre, economia de mercado. Essa palavra é inegável, ela tem uma carga negativa, simbólica muito, muito forte. Né? Não, mas vamos ficar com a palavra crise do capitalismo. Ora, quem na vida humana, meu telespectador, quiser uma vida sem crise, desembarcou de um sonho no lugar errado. Crise, dificuldade, aliás, e mais o sofrimento e mais a dor, fazem parte da contingência, da condição humana, de modo inevitável. A história é a construção feita em cima de crises e soluções de crises, com alternativas, com debates. E o que resolve as crises é a existência de instituições mais ou menos consensuais, através das quais se conduz democraticamente as alternativas necessárias para promover a superação das dificuldades. Então, o fato não é o fato de haver uma crise, né, na economia de alguns países da zona do euro e nos Estados Unidos, que me leva a crer, Mauri, que esteja tudo errado naquele sistema, que aquele sistema não presta e que ele seja por si mesmo gerador de crises. Já houve várias crises dentro deste sistema e ele continuou produzindo resultados muito superiores a todas as alternativas a esse modelo que foram apresentadas e tentadas construir ao longo da história. Então, eu tomo com muita restrição. Isso há uma crise? Não, realmente há uma crise nesse momento. Mas, em compensação, se alguns países do primeiro mundo estão enfrentando dificuldades, outros países, dos países chamados, então, em desenvolvimento, os países emergentes, estão bombando. Então, há outras economias, inclusive economias que eram paralelas, subsidiárias, né, que ficavam naqueles bolsões de pobreza marginal a que provavelmente tu estavas te referindo ou pensando quando falaste. Hoje, aí está havendo um processo de desenvolvimento muito saudável. Não podemos esquecer que também precisamos dar um jeito de recuperar as economias europeias. E aí eu chamo a atenção dos nossos telespectadores. Pense comigo. O que será que o trabalhador espanhol, que o trabalhador português, que o trabalhador irlandês, que o trabalhador grego, que está lá hoje, Brito, enfrentando as suas dificuldades, está esperando como alternativa para resolver os seus problemas? Será que ele está esperando que se adote lá uma solução tipo cubana? Onde não há crise, Cuba não tem crise. Lá se cristalizou uma situação de crise. É estático, calcificou. A crise é permanente. Será que é isso que eles estão esperando lá? Ou será que eles estão esperando simplesmente coisas como que as indústrias comecem a produzir, que o comércio comece a vender e que as pessoas comecem a comprar? É óbvio que a saída para eles será o funcionamento de uma economia da empresa, de uma economia aberta. A recuperação é o sonho da recuperação e da retomada do desenvolvimento, que todos os dias as pessoas que procuram estar bem informadas ligam a televisão para saber quanto cresceu a economia americana, quanto cresceu a economia na Europa, quanto cresceu a economia da Rússia, quanto cresceu da China, da Índia.
Por quê? Porque é assim que se nós vamos sair, é com estas alternativas que são proporcionadas pela livre iniciativa humana dentro de regras de mercado que caem dentro daquela caixa comum do capitalismo, que eu digo, é uma palavra que eu não gosto, mas em relação à qual, sem sombra nenhuma de dúvida, os resultados são esperáveis, certamente serão encontrados. E se puder haver alternativas melhores, superiores, que possamos debater os quatro aqui, ou fazendo, quem sabe, uma convergência de Davos, que está reunido lá com o Fórum de Porto Alegre, eu acho que ninguém poderá se opor a isso. Aliás, a presidente Dilma vem a Porto Alegre, mas o ministro patriota está lá participando do Fórum de Davos, né? Como é da responsabilidade de quem tem preocupação com os problemas internacionais. Boa noite, Moema, seja bem-vinda ao nosso Rio Grande do Sul. Pelo que eu entendi do ponto e contraponto, está dizendo Percival que o fórum tem um temário que absolutamente corresponde a uma necessidade. Você entende que não há por que discutir esta crise que não existiria na sua leitura. Não do capitalismo como tal, você rejeita até... Posso responder? Pois não, claro. Não. Eu quero fazer a síntese das duas. Eu acho que discutir estas questões que interessam a humanidade é de interesse da humanidade. Certo. O que a mim preocupa, né, é que se pretenda apresentar como alternativa para a crise que está aí o fim de uma economia livre, aberta, de mercado, com bandeirinha do partidos comunistas, que só não produziram um estadista, não produziram uma economia que funcionasse, não tiraram ninguém da pobreza. E a proposta do fórum é realmente tirar as pessoas da pobreza com outro modelo que não seja o dito capitalista ou a economia de empresa? É isto? Na verdade, rapidamente colocando, essa economia que funciona, a gente tem que perguntar, funciona para quem? Né? Quem é que está dentro e quem é que está fora, né? Então assim, eu não discordo do que foi colocado pelo Gina a partir de quem está dentro da economia. Agora, quem está fora, que é a maioria, esse capitalismo não serve. Mas eu acho que na hora da réplica a gente vai poder ter condição de... Estão aí os dois pratos da balança. Você pode ser o fiel dela. Gente, muito boa noite. Obrigada pelo convite. Sendo a única carioca da mesa, tenho que dizer que é um prazer para nós estar aqui em Porto Alegre, essa cidade que lançou para o mundo a possibilidade desse debate tão importante. Eu acho que talvez para nós a questão mais importante não é só discutir o nome, o título, mas é o princípio do capitalismo que de alguma forma também foi compartilhado pelo socialismo verdadeiramente existente. E esse princípio é que hoje está em questão. E está em questão por uma questão fundamental, a questão dos limites do planeta. Nós construímos a ilusão de que nós vivíamos num planeta de recursos ilimitados e pensamos que a qualidade de vida humana se fazia pelo mais consumo e mais consumo. O problema principal do capitalismo, do meu ponto de vista, ou dois problemas principais, é a ausência de consciência de limite do planeta em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta em que isso que você estava chamando com razão, o desejo dos europeus de acordarem desse sonho, é completamente irrealizável. Não existe planeta suficiente para você comprar um carro e querer ter 2 carros. Tendo 2 carros, querer ter uma lancha. Tendo 2 lanchas e um carro, querer ter um helicóptero. E daí ir ilimitadamente numa lógica de consumo. Também é verdade o que você disse, que nós, na América Latina, estamos vivendo um momento de euforia. É verdade. Qualquer um que chega ao Brasil hoje reconhece e identifica esse crescimento do qual você está falando. E é verdade. E aí eu tenho que dizer que nós, na América Latina, e uma experiência que começou no Rio Grande do Sul, que hoje é a presidência da República do Brasil, tem um aspecto extremamente importante, que é a preocupação com a injustiça social e, portanto, uma tentativa de distribuição muito mais séria do que os governos anteriores. Então, como é que a gente, de alguma forma, enfrenta a desigualdade que é produzida sistematicamente pelo mercado? Não resta a menor dúvida que hoje muitas pessoas que estavam completamente excluídas das possibilidades de ter uma vida digna têm acesso à alimentação, têm acesso à casa, e isso é fundamental, absolutamente fundamental. O nosso problema, portanto, não é como nós enfrentamos somente a pobreza, mas é também como nós enfrentamos a acumulação absurda de riqueza por uma parte pequena da humanidade. Essa é a nossa questão principal. A nossa questão principal, portanto, é a desigualdade.
e é a distribuição. Num planeta limitado, com recursos limitados, a única forma de garantir o que o Mauri estava chamando a atenção, que é vida digna para todos, é com compartilhamento. Não existe nenhuma possibilidade de um sistema que é humano, que é definido pelo mercado, gerar alguma coisa que não seja essa desigualdade. Então, para mim, a questão não é se o mercado é importante ou não, evidentemente que é. Todas as sociedades humanas usaram o mercado e se relacionaram com o mercado, é evidente que o mercado é importante. A questão é quem controla o mercado. O problema do capitalismo é que ele é construído em torno da ideia de que é o mercado que controla a vida humana. Então é como se a gente tivesse uma hipertrofia do mercado, uma hipertrofia da mercantilização de todas as coisas. Eu não concordo com isso, eu quero deixar claro. Ai, mas nós estamos debatendo porque a gente não concorda. Se há onde possa ter havido essa ideia, eu não concordo. Bom, então, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a questão não é o mercado, mas é quem controla o mercado e a serviço de quem ele está. Então, como é que regras de mercado, primeiro, não permitem uma acumulação ilimitada, uma acumulação imoral de riqueza, ao mesmo tempo em que você tem a produção sistemática de pessoas passando fome e na miséria. Isso tem que ser feito com a consciência de limite. Então, um mundo baseado numa lógica de crescimento ilimitado e, principalmente, baseado na premissa de que felicidade humana é comprar, comprar e comprar, é um mundo que está fadado à crise sistemática. E eu concordo totalmente contigo. Crise é do viver, crise é do estar vivo. Agora, que tipo de crise, que tipo de mundo a gente constrói, acho que essa é a questão. Quem define o limite da riqueza? Deveria ser a sociedade. Deveria ser a sociedade como um todo. Sociedade igual ao mercado? Não, sociedade diferente igual ao governo. De mercado. Sociedade diferente de governo. O governo é uma parte, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Para nós, a solução não é uma solução estadocêntrica, em que o Estado é o principal ator. O conjunto da sociedade tem que criar força social suficiente para garantir a ideia essencial do fórum social. Claro, né? E dos bens comuns, de bens comuns que estão na natureza e que devem ser compartilhados pela humanidade como um todo. Se a premissa for outra, não dá para traduzir como mercado tudo isso? Tudo não, uma partezinha disso sim. O mercado como a parte da nossa vida em que a gente compra e vende coisas, claro, em que a gente intercambia coisas, claro. A questão é qual é o lugar que o mercado tem. É o mercado que define, por exemplo, uma coisa... Posso te ajudar? Está falando de política. Eu estou falando de política. Não de economia. Não. Eu tenho que introduzir ainda. Vai. Eu só queria que ficasse bem claro na posição da Moema. O mercado é uma parte. Isso. Muito bem. Mas, afinal de contas, é o todo que compra e vende. A sociedade, porque senão... Mas nem tudo é mercado. Se tu cercares numa parte, tu vais criar excluídos. Primeiro, nem tudo é mercado. Tá. Nem tudo deve ser comprado e vendido. Tá. 2, tem valores sociais, valores humanitários que devem orientar e organizar e regulamentar o mercado. Necessariamente através do Estado. Através do Estado ou de outras formas de controle social. Tá. Então, está definido aí o papel que cada um desempenhou até agora e toda esta bandeja é tua. Boa noite, Brito. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos meus colegas de mesa aqui. Eu acho que, enfim, apesar da responsabilidade me colocada para definir essa bandeja, eu acho que a Moema pontuou algumas questões bastante importantes ao trazer o fato de que o mercado e o capitalismo realmente não têm valores que tragam uma ideia de limitação do consumo, limitação de até onde o planeta pode chegar, simplesmente porque o mercado e o capitalismo como um sistema econômico, não são entes possíveis de serem possuidores de valores. Indivíduos têm valores. Né? E indivíduos expressam seus valores justamente no mercado. E eu acho que, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica, primeiramente, vindo da cabeça de um intelectual mantido pelo capitalismo e somente possibilitado por um sistema capitalista de acumulação que permitiu que a gente saísse de uma fase agrícola, depois industrial, que possibilitasse as pessoas tempo e um conjunto de lazer e de alimentação suficiente para que uma pessoa permanecesse em uma biblioteca sem produzir algo
para o curto prazo, sem produzir algo diretamente para a sua sobrevivência. Somente o capitalismo possibilitou isso, mas, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica vinda de uma cabeça de alguém que depois influenciou outras pessoas e a colocar em prática essas ideias, né? O capitalismo é fruto da cooperação social das pessoas, seja com indivíduos, seja com empresas, seja com organizações diversas, né? E por isso, como os interesses, as vontades e preferências das pessoas não são um dado fixo, não são algo constante, é óbvio que a gente vai ter transformações, e isso é uma parte fundamental do sistema capitalista. Isso, na verdade, é o grande valor do sistema capitalista, que estabelece uma base de incentivos para que as pessoas possam atuar e obter, de um lado, os benefícios dele, serem recompensados no mercado quando, sim, tem a possibilidade de trazer para os seus concidadãos, através do mercado, algo que eles valorizam, e, por outro lado, serem, de certa maneira, punidos quando eles não obtêm êxito nisso, né? Quando uma empresa fale, essa empresa está sendo, de certa maneira, punida pelo processo de mercado, não pelo capitalismo, um monstro que vive nas cavernas ou alguém que controle as cordinhas de um jogo pré-determinado, não. Quanto mais livre o sistema, maior é a soberania do consumidor e, de maneira mais clara, o consumidor consegue expressar a sua vontade. Hoje, é inegável que a gente viva uma crise, mas essa crise foi uma crise financeira que surgiu do fato de, nos Estados Unidos, inicialmente, a gente ter uma crise imobiliária, uma bolha imobiliária que foi criada por uma intervenção governamental que vinha desde o início dos anos 90. Então, em primeiro lugar, é incorreto afirmar que essa crise é uma crise capitalista. Essa é uma crise derivada de um intervencionismo exacerbado, partindo do mercado imobiliário, de uma política habitacional que eu considero populista, começando com o governo Clinton, que chegou à conclusão de que, bom, os americanos precisam ter casas. E, enfim, o crédito está respondendo muito a incentivos de mercado, no sentido de que os bancos só estão dispostos a darem crédito para pessoas que realmente têm colaterais para garantir os seus empréstimos. E o governo chegou a uma conclusão, baseado em critérios políticos, de que a gente precisava expandir esse crédito. E por conta disso se flexibilizou regras de concessão de crédito imobiliário, e isso gerou uma série de derivativos, gerou uma série de consequências dentro do mercado que, partindo inicialmente desse arcabouço institucional que criou incentivos perversos para a atuação de indivíduos racionais no mercado, que sim, buscam a sua satisfação individual, buscam a satisfação dos seus acionistas. Esses indivíduos, baseados em um incentivo institucional, acabaram agindo de maneira que gerou todos esses danos, que, enfim, como a gente vive num sistema interligado, acabou gerando danos em uma ampla variedade de situações, né? E como bem disse o Pugina, somente países realmente muito fechados acabaram não sofrendo com isso. Cuba, Coreia do Norte, até onde eu sei, não sofreu muito fortemente. O Brasil se manteve razoavelmente seguro após essa crise, em boa parte pelo fato de o Brasil ser hoje, dentre as grandes economias, um dos países mais fechados do mundo. O Brasil é atualmente somente o 24º exportador do mundo e o 22º importador. Ou seja, somos uma economia pujante, sim, somos a 6ª economia do mundo, mas somos ainda um país muito pouco capitalista e muito fechado. Então, culpar as atuais mazelas sociais e econômicas do Brasil ao capitalismo está absolutamente equivocado. Nós não vivemos em um país capitalista, vivemos em um país em que vige, infelizmente, um capitalismo de compadres, um capitalismo altamente intervencionista. Enfim, eu acho que é importantíssimo a gente partir desses pontos antes de falar de uma crise capitalista mundial, especialmente no contexto brasileiro. Meu dever é fazer súmulas e traduzi-las ao telespectador, me colocando no lugar de cada um deles. Se eu entendi bem, o capitalismo não está na raiz de qualquer crise de justiça social, correto? E mais de uma vez tu falaste em algo com muita significação, com muita ênfase na tua fala. Intervencionismo, ou seja, tu estás sugerindo que o Estado intervém demais na nossa realidade brasileira.
Correto? Sem dúvidas. É sem isso. Dúvidas. Um Estado menor, um Estado... Aí parece que vocês empatam, né? Nessa questão do intervencionismo do Estado eu também concordo. Bom. Só que aí eu acho que e a essência do nosso debate aqui é a política, né? Também acho isso, né? Quer dizer, o capitalismo não existe, né? Não caiu, existe porque os homens decidiram, homens e mulheres decidiram que existisse, né? Política versus economia, economia versus política. Economia política, né? Tem um grande, né, historiador, um grande, né, que não criou o socialismo. Que não criou o socialismo, né? E é importante que existiam monges antes do capitalismo que tinham tempo para estudar e para produzir filosofia, né? Aí eram os donos. Porque alguém produzia por eles. Bom, mas então isso não funciona, não é só no capitalismo. Não é só no capitalismo. Foi o capitalismo que criou essa oportunidade. Aí depende de quando se traça o início do capitalismo. E eram os donos do conhecimento do mundo que ficava todo empilhado num sótão. Exatamente, Humberto Eco, o nome da rosa. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Começo pelo capitalismo, ou então, como é que você prefere? Economia de empresas. Economia de empresas. No próximo bloco. Comecei pelo Mauri, começo pelo Pugina. E assim vamos avante. Já voltamos. Conversas Cruzadas toma uma carona com o temário do Fórum Social Temático e discute o capitalismo, a justiça social, o meio ambiente, enfim, aquilo que está na pauta dos que estão aí discutindo com protagonismo internacional e vem ao nosso debate. Pugina, eu começo por você, que fala em defesa da economia de empresas, correto? Economia de mercado, economia de mercado, liberdade de ação para os agentes econômicos, democracia. Esse tema que andou na mesa no bloco anterior, da intervenção do Estado, do tamanho do Estado, se você puder tocar nessa aí. Eu não sou, em essência, um antiestatista. Né? Agora, tem uma coisa que me salta aos olhos, né? É que em torno das funções do Estado cria-se um aparelho que está sugando a sociedade. Só para dar uma ideia, nos últimos 10 anos, só com o aumento da carga tributária, o Brasil arrecadou da sociedade, do senhor, da senhora, 1,9 trilhões de reais a mais, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de IBPT. 1,9 trilhões para manter uma máquina que está drenando recursos através de impostos, da sua capacidade de consumo, da sua capacidade de gasto. E isto não é apenas um problema brasileiro. O Brasil, felizmente, apesar de toda a resistência do Partido dos Trabalhadores, conseguiu implantar uma lei de responsabilidade fiscal que trouxe para 90%, para 60%, o limite do endividamento do Brasil em relação ao PIB. Estava além disso. Nós sabemos o quanto esse endividamento ainda é alto, mas é o limite aceito pela União Europeia. Bom, na União Europeia, pelos mesmos motivos, pelos mesmíssimos motivos, isto foi a 140%, 130%, 120%, numa gastança desenfreada. E hoje eu vejo a Grécia naquela situação complicada em que se meteu, achando que a poupança internacional tem a obrigação de financiar o seu déficit, sem previsão de possibilidade de pagamento, sem prazo para pagamento e indefinidamente. E essa era a mesma expectativa da Espanha, de Portugal, da Irlanda e de outros países que não souberam gerenciar as suas contas. Não foi o caso da Alemanha e tampouco foi o caso da Inglaterra. Ou seja, há países que agem com prudência e há países que agem de modo imprudente. Eu tenho medo de que o Brasil caminhe na linha desta imprudência. Mas eu fico satisfeito, Mauri, que nós estejamos aqui, aparentemente, nas tuas palavras, pelo menos as fotos já não... revela um pouco disso. Eu vejo muita bandeira do Partido Comunista com ideias que não tem lá a sua legitimidade. O fórum é o lugar da diversidade, né? Mas eu não vi nenhum liberal palestrando lá. Mas não liberado para ir. Mas não, está definido que não é para os neoliberais. Exatamente. Fecha a porta. Mas acontece que na história desse fórum, eu às vezes fico meio entristecido. Não, por que será que Porto Alegre, durante tanto tempo, se transformou na Jerusalém das ideias mais retrógradas do mundo?
Por que o pessoal, a certa hora do dia, certa esquerda, se vira para cá e faz a sua saudação na direção de Porto Alegre? Por que isso? Já andou aqui, o seu José Bové foi recebido com tapete vermelho, um homem que age contra a economia brasileira, um sujeito que hoje é parlamentar, graças às trapalhadas que andou fazendo por aqui, é membro do Parlamento Europeu, e que defende o protecionismo à economia francesa, veio aqui dar risada nas nossas costas e queimar lavoura de transgênicos no Rio Grande do Sul, não assinte a nossa legislação e ao direito de propriedade. Teve aqui a dona Hebe de Bonafini, que eu tinha tão alta conta, aquela senhora, mãe da Praça de Maio. Você lembra dela? Né? Chorava pelos filhos martirizados pelo governo militar da Argentina. Tempos depois, beijando a bochecha do Fidel Castro em Havana, como se lá as mães cubanas não chorassem pelos seus filhos. Quanta falsidade nesta gente. A festa que fizeram aqui para o Ricardo Alarcón, presidente do parlamento cubano, que coisa mais deplorável o parlamento cubano, né? E fora os itens de Mao Tse Tung, as camisetas de Fidel Castro, Che Guevara e outros que tal, pessoas que não trouxeram uma contribuição nem para a democracia, nem para o progresso, nem para a humanidade. Então, se nós quisermos uma saída racional e inteligente para a crise, nós temos que adotar medidas de austeridade fiscal, investir em setores como o agronegócio. Eu me lembro, muitos desses grupos, Maurício, tu deve saber disso. Durante o tempo em que se tentava desenvolver o agronegócio brasileiro, arrancar do patamar de 50 milhões de toneladas, estavam financiando, ajudando e apoiando o MST e diziam que o agronegócio era o mal da pátria. O Lula, com ideias retrógradas e atrasadas, esteve aqui na abertura da lavoura de arroz em Camaquã, há uns anos atrás, subiu numa colheitadeira e disse: esta máquina aqui desemprega muita gente. Olha, a salvação da lavoura brasileira é o agronegócio. Ou seja, durante muito tempo, pelo menos, tentaram trazer para cá métodos de produção do século XIX, onde se comia da mão para a boca, se plantava agricultura de subsistência e se matava a lagarta com o pé. Eu acho que os temas abriram. Primeiro que eu acho que é importante a gente voltar ao debate das ideias. O Fórum Social, ele não se propõe a defender os modelos socialistas. Então eu acho que nós temos que voltar ao debate que nós estávamos fazendo antes. Nós temos os temas do Fórum... Eu contente que tu reproves isso. Né? Não, mas é isso. Portanto, eu não estou aqui só discutindo, eu tenho opiniões bem claras sobre. Agora, não é essa a ideia do Fórum. Lá do primeiro bloco, eu gostaria que tu aprofundasse algo que tu disseste bem no finzinho, a tua restrição ao modelo chinês. Sim, na discussão do Fórum, nós temos esse debate. O modelo chinês está muito pouco preocupado com a ideia da proteção ambiental, com essa ideia que a Moema colocava, de que o crescimento e o desenvolvimento ele tem que respeitar os limites, né? E esse é o grande debate, digamos assim, filosófico sobre a possibilidade do capitalismo resolver ou não resolver os problemas da humanidade. Se todos poderão ter acesso a tudo. Eu tenho um amigo, inclusive está de aniversário no dia de hoje, né? Que é um excelente empresário, é uma pessoa de bom coração, é um capitalista convicto. E ele diz: o meu pai me ensinou, ou o dinheiro está no bolso do outro ou está no meu. Eu prefiro que esteja no meu. Esse é o princípio do capitalismo. E eu sempre pergunto para ele: mas por que não pode estar no bolso dos dois? Porque daí vai ser pouquinho. Como é que tu traduz? Então, a lógica, certo? Mas essa é a lógica. A lógica que nós temos que pensar é que o princípio ético da liberdade, ele é falso no capitalismo. Maurício, como é que tu traduzes o que hoje acontece na China? O que é a China para ti hoje? Não, eu acho que ela reproduz esses princípios do capitalismo. Em síntese, reproduz a ideia do consumo, que é um dilema do Brasil. Qual é o problema do agronegócio? O agronegócio tem as suas contribuições? Até pode ter, mas ele trabalha na lógica, primeiro, da acumulação, da monocultura, do ponto de vista do desrespeito à questão ambiental, e quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar. Certo? A produção de soja não está nas nossas mesas. Quem é que come soja? Não, mas gera riqueza. Mas o problema é gerar riqueza para quem? Para comprar. Para comprar carro. Para comprar carro. Gera riqueza para comprar carro, para comprar geladeira, para comprar bicicleta. Da onde vocês acham que vem as peças da tua bicicleta? Ontem nós tivemos a abertura do Fórum. Tão bem, Maurício, pelo amor de Deus. Ontem nós tivemos a abertura do Fórum. Pelo menos nós não estamos discutindo Cuba, estamos discutindo como é que resolvemos o problema da segurança e soberania alimentar brasileira. Ontem nós tivemos o debate na abertura do Fórum do Graziano, que é diretor-geral da FAO, e a discussão colocada é soberania e segurança alimentar do povo, certo? E a FAO entende
que o modelo gaúcho, o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, é uma das maiores redes da pequena agricultura que tem que ser protegida como um modelo de produção, e isso não é anticapitalista. Vamos pensar que a pequena agricultura, o pequeno agricultor é proprietário. Ele produz para o consumo e produz para a venda. Agora, qual é a diferença da visão neoliberal do capitalismo? É a ideia da concentração, a ideia da acumulação, a ideia de que funciona para poucos. E aí eu gostaria de voltar ao debate do Estado. No capitalismo, é a invasão da lavoura de soja, dizendo que não se come soja. Claro que se come soja em forma de frango, se come soja em forma de... Não se come soja, se come frango. A gente pode ter o frango caipira, que inclusive é muito mais saudável, não tem tanto hormônio. Agora, assim, do ponto de vista do capitalismo, o capitalismo só existe porque o Estado é interventor. Exatamente. Agora, é interventor a serviço de quem? Não, eu praticamente não conheço empresa de sucesso capitalista que não tenha privilégio de política de Estado. Não existe, certo? E qual é a área que a grande empresa, que a empresa de sucesso, de modelo de sucesso, ela não tem privilégio do Estado? Praticamente não existe. Se esses privilégios fossem dados para todos, certo? A concorrência seria leal. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. Isso da política brasileira está errado. Não, mas então está errado. Mas não é só brasileira. Não existiu sem Estado. O que tu colocasse sobre os Estados Unidos... No século XIX, criou o capitalismo, criou o Estado. Não foi o Estado norte-americano que inventou o privilégio da questão das hipotecas. Foram os bancos norte-americanos que pressionaram os seus governos, e os seus governos, pelos seus interesses, entendeu? Cederam ao interesse econômico. Foi falta de visão ética dos bancos norte-americanos e dos bancos no geral. Aí, por que o Brasil não entrou? Porque no Brasil o sistema econômico é controlado pelo Estado. E o Estado brasileiro não deixou os bancos entrarem. Por isso que o Brasil não entrou na crise. Por quê? Porque tu tem um Estado que tem uma visão de regulação, certo? E não de intervenção. E desse ponto de vista, nós temos... Eu pessoalmente... que o PT se opunha. Eu tenho uma visão crítica à ideia do Estado interventor. Tem uma visão, eu defendo um Estado regulador, em todas as esferas da gestão econômica. Parece que encontrar o tamanho do Estado é o centro do debate. Agora, ninguém duvida que precisamos ter Estado. Claro. Né? E faz... Nós também divergimos. Temos um anarquista. Claro. Temos um anarquista aqui. Temos um anarquista aqui. Temos um anarquista aqui. Temos um anarquista aqui. Como é possível? Mas tá bom, não estou nem discutindo anarquismo. Como é possível vivermos sem Mas é um Estado? anarquista bem comportado. Não, eu sou um anarquista bem mal comportado. O Estado é uma ficção. Espírito democrático. Qualquer Estado é uma ficção jurídica criada pelo homem para acertar. Não, tudo bem, o homem aqui como... Homem com H, maiúsculo. Podia ser a mulher com M maiúsculo, significando toda a humanidade também. Poderia. Tá ótimo. Hoje talvez deveria fosse mais correto, né? Estar incluídos. Seria mais correto, né? A presidente do FMI é mulher, a presidente da Alemanha é mulher, a presidente do Brasil é mulher. Veja como a linguagem, da Argentina é mulher. a linguagem tem sabedoria. A gente fala no homem... Do ser humano. O ser humano é o homem, mas... sintetizado na humanidade que é feminina. Deveria ser humanidade. A humanidade. Exatamente. Correto? A liberdade é feminina. Enfim, a igualdade é feminina. Só não vão propor aqui que acabe o Estado, porque algum Estado tem que existir. Desde o dia que tivemos 2 seres sobre a Terra, precisamos ter um Aí Estado. Aí é capaz que o neoliberalismo e o anarquismo da Moema se encontrem em algum lugar. O Estado não é uma criação da humanidade desde que ela existiu. Não. Existiram várias formas de organização humana antes da existência do Estado. O capitalismo é que não existe sem Estado. Essa é uma outra questão. Bom, eu fico feliz em ver que a gente tem um ponto em comum aqui, que a gente discorda do intervencionismo estatal. Pelo que eu entendi, tu também és um defensor do livre mercado. Não. Porque Você se expressou segundo eu me expressei bem. Segundo a tua opinião, eu acho que o livre mercado levaria ao fim do capitalismo, é isso? O livre mercado acabaria com os privilégios, correto? Não. Os privilégios só se mantêm com base em um aparato político que se retroalimenta. O capitalismo acabaria se o Estado não mantivesse os privilégios que mantém. Isso sim. Então, na verdade, a base do capitalismo é ter um Estado intervencionista que dê privilégios para uns em detrimento de outros, certo? Essa é a lógica. Me parece um pouco contraditório com a própria concepção de capitalismo, que é diferente daquela ideia trazida por Marx, que cunhou o termo capitalismo com uma ideia claramente pejorativa de que seria o sistema baseado única e exclusivamente na acumulação de capital, mas o capitalismo sendo, na verdade, um sistema baseado na propriedade privada e no livre comércio da propriedade, sendo, enfim, a propriedade sobre o próprio corpo e a sua própria força de trabalho, a propriedade mais fundamental,
né, não me parece estar em acordo com a ideia fundamental de capitalismo, que é essa, a gente precisar de um intervencionismo que mantenha privilégios. O Estado é um centro de profusão e de alocação de privilégios através da política. O mercado é um processo, na verdade, não é um ente concreto nem nada, que às vezes as pessoas pintam, mas o mercado é um processo por meio do qual recursos são alocados. E se eu discordo da maneira como os recursos são alocados no mercado, eu tenho todo o direito, se não o dever moral em algumas situações, de tentar convencer as pessoas ao meu redor de que determinada alocação não está correta. Por exemplo, se eu não gosto do Michel Teló, eu acho que eu tenho todo o direito de pegar e me manifestar contrariamente ao fato de ele estar ganhando muito dinheiro porque as pessoas gostam da música dele. Eu posso fazer um blog, eu posso criar todo um evento, eu posso criar um fórum contrário a essa alocação específica de recursos, né? Mas eu acho que a situação fica muito delicada quando eu passo a defender a atuação do Estado e, consequentemente, a alocação de recursos estatais obtidos de maneira coercitiva através de impostos para defender determinado ponto de vista, né? E eu acho que hoje o que a gente vê é que existem... Se de certa maneira a gente não tem o tipo ideal de capitalismo aplicado na prática, assim como a gente não tem, como vocês provavelmente estão de acordo, o tipo socialista aplicado na prática em sua integralidade, o que a gente percebe é que existem países mais capitalistas, ou seja, onde a gente tem um mercado mais livre, e países menos capitalistas. Dentre os países menos capitalistas, a gente pode elencar alguns países que o Pugina já citou, como Cuba, Coreia do Norte, Zimbábue, Venezuela e Argentina são exemplos dramáticos aqui nas nossas redondezas de países que têm diminuído o seu nível de capitalismo, seu nível de livre mercado, né? E que são países que têm empobrecido, têm tido problemas sociais gravíssimos, enquanto do outro lado a gente tem países como Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália, que são países em que o nível de intervenção estatal é menor e com isso conseguem ter uma economia próspera que sim sofre alguns problemas devido a crises sistêmicas, como a ocorrida em 2008, mas que, pelo fato de terem uma rede social bem estabelecida, também não se nega. Eu não estou aqui para negar e para defender a abolição de um sistema de assistência social mínimo, mas acho que é importantíssimo a gente conceber que, para que a gente tenha um sistema de assistência social mínimo, a gente precisa ter um mercado dinâmico, a gente precisa ter um mercado livre, em que a inovação seja não só permitida, como incentivada, em que empresas atuem livremente, produzindo e gerando riqueza, porque somente indivíduos no mercado livre, atuando, seja individualmente ou seja em conjunto, por meio de empresas, conseguem gerar mais e mais riqueza, que são o principal responsável pelo aumento no nível de vida de toda a humanidade no último século. Moema, vai fazer para mim, por favor, a manchete do próximo bloco. Vou pedir para a anarquista fazer Espero que isso não seja uma forma de me deslegitimar, hein? Não, ao contrário. Eu quero que tu tragas o tema ambiental, que está na manchete do fórum e que nós não temos enfrentado aqui no nosso debate. O que é que tu propões? O que é que o fórum busca? Eu sei que tem Rio+20, estamos aí com 20 anos depois daquele encontro maravilhoso que o Rio de Janeiro sediou, e não sei o que a humanidade fez em 2 décadas com o nosso meio ambiente. Tá, eu queria só, eu vou tratar desse tema, mas eu queria só começar um pouco, eu acho que foi importante a recuperação da história, e talvez a gente tenha leituras diferentes sobre a história. A gente, claro, isso é parte, né? É parte fundamental. Eu acho que para nós, no Fórum, e acho que para nós aqui no Brasil e na América Latina, a gente deveria nunca esquecer que o capitalismo não foi possível sem o que o Marx chamou, e nisso acho que todos nós podemos concordar, da acumulação primitiva. Um processo de... Acho que, pelo menos nisso a gente pode concordar com Marx. Olha, eu não sou uma defensora do Marx, mas enfim. A acumulação primitiva, a possibilidade de uma acumulação excessiva, é a base de construção do capitalismo. E isso só foi possível com um processo de colonização pela Europa dos países... Só foi Posso possível. te dar só um exemplo? Calma. Não? Você pode. Mas deixa eu só completar. Agora é só ela fechando esse bloco que eu estou em cima. Tá. Então, só foi possível o capitalismo e o desenvolvimento do Estado só começaram depois de uma superexploração, de uma exploração colonizadora
dos recursos da América Latina e dos recursos da África. Sem a escravidão, sem a quantidade imensa de ouro e de prata que foi extraído do Brasil e de outros países da América Latina, seria impossível a concentração de renda que na Europa permitiu o início do capitalismo. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma segunda fase disso, a gente estava falando do começo. Então, eu estou te dizendo o seguinte, só um Estado que conduziu a colonização, que escravizou a África, que trouxe trabalho escravo para a América Latina, que extraiu ouro e prata a céu aberto com uma destruição absurda da população indígena do nosso continente, foi capaz de produzir o início do capitalismo. Então, essa destruição sistemática da natureza e da vida das pessoas, ela é inerente ao início do capitalismo. Ou seja... Agora, aí, de novo, eu quero voltar a isso. E como você falou muito bem, o capitalismo e o mercado não têm noção de limite. E nós vivemos num país, num mundo que é um mundo fechado, é um mundo limitado. A Moema sustentou, com dados históricos, que o capitalismo é resultado de crime contra a humanidade. E a natureza. Foi bom, ela deu a ideia, mas quem fez a manchete foi tudo. Você fez a manchete. Vamos ao intervalo e já voltamos. Conversas Cruzadas, o Fórum Social Temático, as opiniões, o confronto de ideias, tudo aquilo que você está acostumado a ver no nosso programa, e o Fórum é um prato cheio para uma ocasião como a que estamos vivendo. Moema, começo por você, que no bloco anterior diz você que eu que fiz a definição, mas o teu sorriso acentuou que eu estava certo. Na sua leitura da história, o capitalismo é fruto de crime ou crimes contra a humanidade. Escravagismo, surrupiando riquezas do subsolo dos países, dizimando indígenas. Isto teria sido a razão de ser do capitalismo europeu. Então a Europa hoje paga os pecados. É isso? Não, olha, gente, a primeira coisa que eu acho importante a gente dizer é o seguinte, eu acho que a concepção de que nós vivemos num planeta que é a nossa casa comum, ela é uma visão, para mim, fundamental. O segundo elemento de que nós vivemos num planeta que é a nossa casa comum é o entendimento de que a comum humanidade, essa humanidade múltipla, diversa, ela é uma das riquezas fundamentais desse planeta. Então, não é possível, do nosso ponto de vista, pensar numa vida digna e digna para todos, que não sejam todos absolutamente inclusivos, que sejam todos com europeus, com latino-americanos, com africanos e com asiáticos. Qualquer solução, ou qualquer, do nosso ponto de vista, para a vida humana nesse planeta, tem que partir do princípio que habitamos nessa casa comum e que cuidar dessa casa comum é nossa responsabilidade precípua. Esta é a inserção do tema ambiental no fórum. Essa é a inserção fundamental do tema ambiental, na minha leitura e em outras leituras. Não existe possibilidade nem de capitalismo, nem de socialismo, nem de nenhuma outra forma de produção que não seja nesse planeta. É esse o planeta que nós temos e é esse planeta que nós temos que preservar. Portanto, o compromisso da humanidade com o meio ambiente, com o ambiente do qual ele é parte. A humanidade não é a não natureza. Nós somos natureza. Nós somos parte da natureza. E temos, talvez, na natureza, a responsabilidade maior. Uma responsabilidade fundamental de conceber, porque nós somos capazes de conceber, a nossa vinculação profunda e a nossa mútua dependência. A mútua dependência de todos nós. Não existe possibilidade de vida humana sem outras formas de vida no nosso planeta. E essa inserção profunda, esse vínculo profundo, é um vínculo que, lamentavelmente, nós fomos perdendo, não só pelo capitalismo, mas nós fomos perdendo no Ocidente de maneira muito acentuada. Recuperar esse vínculo profundo entre a humanidade e o ambiente em que ela vive, como parte princípio indispensável da vida, está colocado hoje como uma questão. E aí, como é que nós geramos economia de oikos, de casa, de cuidado com a casa, nesse ambiente que tem limite? Claro que nós temos que pensar num limite do consumo. Claro que nós temos que pensar na possibilidade de um consumo austero,
num consumo que nos dê a possibilidade de serenidade. Então, consumir não pode ser o fim precípio da vida. Comprar não pode ser a razão de ser da humanidade. Produzir, para que nós possamos viver na integralidade do que o humano é, com toda a possibilidade de sentar numa biblioteca e ler, com toda a possibilidade de ir pescar para se divertir, com toda a possibilidade de dançar e de cantar. Mas comprar e vender, ou seja, produzir e depois fazer comércio, claro, não é a absoluta necessidade é uma parte para, por exemplo, empregarmos as pessoas? Claro. Sem dúvida nenhuma. E é uma parte disso. O problema é como é que a gente distribui riquezas e como é que a gente concebe o que é necessário, não só para empregar, mas para consumir. Quanto de alimento você precisa, quanto de casa, quanto de carro, quanto de bens intangíveis. A ideia de medida, a ideia de austeridade, a ideia de uma austeridade que pode ser feliz, em que eu posso ter, claro que todo mundo tem que ter casa, claro que todo mundo tem que produzir, e tem que produzir na relação com a natureza. E aí, a partir daí, o mercado é um espaço em que você permuta. Claro, perfeito, não tem nenhum problema nisso. A questão é, falta de limite. 2, nessa falta de limite, a possibilidade de uma acumulação desigual por uma parte em detrimento do conjunto. Menos consumo. É um problema, né? Aliás, estamos vendo o problema. Estamos vendo a queda do consumo produz consequência natural, que mesmo acontece, produz um desemprego. Mas houve um certo momento antes, Moema, em que lá em casa caiu toda uma prateleira. Tudo pro chão. Os livros todos foram... Desabou, a minha mulher está toda atrapalhada lá com os livros que caíram. Por quê? Porque está errada a ideia de que o capitalismo nasceu na sombra do Estado. O capitalismo nasceu com os navegantes, os comerciantes venezianos, os comerciantes do Mar do Norte, onde praticamente não havia Estado. Foi o exemplo que eles deram de que era possível ganhar dinheiro fazendo comércio, que criou uma coisa que veio depois, e bem antes de surgir o Estado nacional, como nós passamos a conhecê-lo, né, que foi o mercantilismo, ou seja, o Estado passou a fazer aquilo. Atribuir o capitalismo à exploração escrava feita do capitalismo. Aquilo foi ação do Estado português, do Estado espanhol, do Estado holandês, a serviço do Estado. A serviço do Estado, a serviço do Estado. Eram ações do Estado, como Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais. Quem consumia não era o Estado, eram pessoas. A empresa privada veio depois. E quando a empresa privada surgiu, né, aí houve o surto do desenvolvimento industrial, etc, etc. Bom, só para colocar essas coisas no lugar. A questão da desigualdade. Eu concordo contigo, existem certas desigualdades que são chocantes. Mas há um dado da realidade. As desigualdades são connaturais, são naturais, elas existem em toda a natureza. Existem árvores que crescem muito e árvores que crescem pouco. Isso são diferenças, existem solos não são férteis desigualdades. e solos inférteis. As pessoas humanas são iguais em dignidade, mas não são iguais em tudo mais. Claro, são iguais mas diferença é uma coisa distinta de desigualdade. Sim, pois é. Esse é o problema de tentar confundir justiça com desigualdade, com igualdade. Não é verdadeiro. Você pode ter desigualdade e a desigualdade ser justa. O que não é justo é que umas pessoas tenham acesso à educação de boa qualidade e outras não tenham. E isso é uma responsabilidade do Estado. Não é uma responsabilidade do empreendedor, do empresário. O negócio dele é só ganhar dinheiro. O Estado fica com o social. Cadê a função social do capital? A empresa cumpre. A função social do capital, a função social da empresa é fornecer bens e serviços para os seus consumidores. A empresa cumpre a sua função produzindo riqueza, produzindo emprego, produzindo salário. Para isso a gente tem um Estado Essa é a função social. Quem produz o salário é quem fazer caridade. Quem produz o salário é quem trabalha. Isso aí não tem. Quem produz o salário é quem trabalha. Não é a empresa que produz o salário. Não tem hoje economista que negue a importância da atividade empreendedora para a geração de riqueza. Eu também não nego. Também não nego. Então vamos aceitar isso como ponto pacífico. Mas vamos pegar o caso extremo. O sujeito tem muito dinheiro. Ele chora e cai pingo de ouro dos olhos dele. Como é que tu vai tirar o dinheiro dele? Vendendo casinha de 20 metros quadrados na praia? É assim que tu vai fazer circular esse dinheiro? Ou tu acha que ele vai comer todo o dinheiro que ele ganha?
todo o dinheiro que é ganho por quem ganha muito dinheiro, de algum modo, retorna para a economia, porque ele não come tudo aquilo que ganha. O que ele faz, então? Ele guarda num cofre como ele faz especulação, ele aplica no sistema financeiro. Ele compra bens de luxo, gente, como é agora. O que tá ele compra bens variados. Ele compra bens de luxo em detrimento de bens de primeiras necessidades para o conjunto da humanidade. Bens de luxo, ele vai numa loja, compra esses bens e com isso ele mantém o emprego de pessoas que trabalham lá, mantém toda uma cadeia produtiva de trás. Ele gera um mercado. Quantidade pequena. Eu não sei, tu sabe qual a quantidade de É só o que o Estado vai falar agora. Vai lá, Estado. Por favor, conclua. Só para dar um exemplo, eu cheguei, eu vou falar de Cuba de novo, não vai gostar. Vocês falaram tanto de Cuba. Eu não tenho nada sobre as tuas opiniões de Cuba aqui, eu não discuto o mundo por Cuba, essa é a questão. A nossa diferença, eu não discuto o mundo nem pelos Estados Unidos. Mas é um exemplo. Bom, para quem não tem mais outros exemplos para discutir, eu acho que tem muitos exemplos melhores para discutir. Pois é, Cuba. Vocês não discutem o modelo socialista por base de Cuba, vocês discutem o modelo capitalista por base de uma crise financeira. Uma crise financeira gerada pelo intervencionismo. Eu posso discutir o capitalismo sem discutir o socialismo. Não, assim, claro. Com relação... Não discute a tua tese, fica discutindo Mas só que tese? Eu já disse... Você largaram o socialismo? Não, o Fórum Social não existe para discutir o socialismo. O Fórum Social não defende socialismo. Mas o Fórum Social não defende. Ele é anticapitalista. Uma forma de operação coletivista. É possível ser anticapitalista. Uma posição no Fórum Social. É possível ser anticapitalista. Tem stalinistas, tem maoístas, tem castristas, tem anarcocomunistas. Mas aí é por utopia. Devem ter também. Não é utopia. Não, mas o capitalismo ele também tem a sua visão de utopia. Tu mesmo colocasse de que o capitalismo pensado, ele não existe na prática em lugar nenhum. Ele tem um grau de utopia. Aliás, eu acredito que as pessoas do bem que defendem o capitalismo, defendem por utopia. Porque se tu olhar o capitalismo, as coisas que ele gera na sociedade, é difícil defender ele como um sistema justo. Perfeito. Como um sistema justo. Não, como justo. Não estou nem discutindo como perfeito, estou discutindo como justo. Como justo, sim. Mas justo sim aonde? Justo sim. Se ele parte da premissa que a desigualdade é natural, desigualdade natural é abolir a política. Mas claro que é. Desigualdade é opção. Desigualdade é opção de modelo econômico. Ele não parte da premissa. Aí eu vou ter que usar Cuba. Aí eu vou ter que usar Cuba. O Estado cubano dá educação gratuita para todos. Para todos. A melhor que ele pode dar. A melhor que ele pode dar é para como todos. Estado ditatorial. Os atletas que estão disputando lá com os nossos. Os melhores médicos tem em Cuba. Não passam aqui, rapaz. Não passam por uma questão de intervenção do Estado e de intervenção de monopólio. De monopólio. Bom, mas falando em esporte, tu sabe porque Cuba não é um destaque na natação, né? Porque os melhores nadadores já cruzaram e já chegaram nos Estados Unidos. Foi mesmo. Atenção, quero dizer que nisso eu estou de acordo contigo. Este bloco em que ficaram completamente liberados, porque o telespectador também gosta. Bloco da anarquia, bloco da anarquia. Não foi nada. Não, se for a anarquia, eu estou desempregado. Não, por favor. Estou aqui para tentar fazer. Muito bem. Eu vou concluir contigo. Mais uma frase ou duas do Pugina e a tua conclusão, porque todos já participaram mais ou menos. Não, mas ele com um pensamento desorganizado. Um dos países mais desiguais que eu conheço é Cuba. Porque Cuba tem um padrão miserável, onde a maior parte do tempo as pessoas passam arrumando porcaria, porque não tem como substituir essa porcaria velha que tem. Né? E tu tem aqueles que tiram a geladeira rejena, que são aqueles que estão atuando dentro da burocracia. É um país de crise permanente, onde não tem mercado. Eu trouxe de lá um exemplar do Grama, pena que eu me esqueci, ele tem uma matéria grande, aquele pasquinzinho lá, tu conhece? É um pasquim, né? Vamos ali. Uma coisinha assim, ensinando as pessoas a como fazerem para trazerem clientes, se abrirem uma lancheria, põem toalha na mesa, enfeitem um lugar para que as pessoas venham comer. Tenha santa paciência, quer dizer, isto é um país no século XXI que está tentando entrar numa economia, num estágio. Não veja um ponto de atraso a que se chegou com ideias burras. Que bloqueio? Não tinha um navio na porta desse. Aquilo chama-se embargo e afurado. Isso é injustiça. Embargo e afurado. Por favor. Viu como defende Cuba? Aí. Osterman, tens 1 minuto e meio para fechar esse bloco. Bom, voltando para a questão ambiental, eu acho que, e provavelmente ninguém nega que a questão ambiental é hoje uma questão premente, que diz respeito ao nosso futuro, ao futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas acho que hoje o movimento ambientalista se divide basicamente em duas partes, por assim dizer. Um lado tem uma visão clara de que a gente precisa pensar no futuro do mundo, mas a gente não precisa negar a natureza humana, negar a existência de incentivos econômicos por trás de cada passo que o indivíduo dá.
E, de outro lado, a gente tem um lado que foi, de certa maneira, cooptado por movimentos ideológicos que se tornaram órfãos após a queda do Muro de Berlim, né? E partem imbuídos de uma mentalidade anticapitalista que traz consigo uma mentalidade de soma zero, que a economia funciona da seguinte maneira: para eu ter mais, o Pugina precisa ter menos, e vice-versa. E ele só vai ter menos, ele só vai ter mais se eu tiver menos. Então a gente não pode, enfim, buscar uma prosperidade conjunta. E ignora o fato de que o comércio é uma maneira através da qual as duas partes envolvidas saem necessariamente ganhando, se elas optaram por interagir voluntariamente, né? Confundir capitalismo com comércio é para confundir as pessoas, né? Comércio e mercado existe em qualquer sociedade. E antes do capitalismo, não estamos discutindo comércio, nós estamos discutindo acumulação. Comércio existe quando existe propriedade privada. Justamente acontece quando tem uma troca e um ganha mais do que o outro. Aí tu começa a ter uma... que a relação capital-trabalho é essa, né? É aí que tá, ganhar mais do que um outro é uma questão subjetiva, é uma questão subjetiva. Não é injusto, é uma questão subjetiva. Se eu fiz a troca e se tu concordaste com a troca, é porque provavelmente tu pensaste... Se eu sou refém da troca. Provavelmente que em determinado momento tu consideraste que era favorável à tua posição. A gente não consome o que a gente quer, né? A gente consome o que é colocado ao nosso... Muito bem, nós vamos ao intervalo e voltamos para fechar este Conversas Cruzadas que mergulha no Fórum Social Temático. Por isso que nós vamos do meio ambiente à justiça social e à crise da economia mundial, seja pelo viés do capitalismo ou da economia de empresas, seja por outro qualquer. Anarquismo, socialismo, enfim, o que é que vai resultar do Fórum Social? É tudo isso que está como tema do Fórum, como motivo de suas manifestações, como as caminhadas, as bandeiras e tudo mais, e por isso também o nosso programa. Já voltamos. Nós estamos com Conversas Cruzadas chegando ao fim e cada um dos nossos debatedores, segundo as regras do programa, tem um determinado tempo para a sua conclusão. Bom, as conversas vão cruzar, nós vamos ver como é que isso vai rolar. Mas eu começo pelo Osterman, que não tinha aberto qualquer dos blocos. Ele inaugura este quarto bloco, tem aí 3 minutos para a sua conclusão. Eu queria agradecer a todos pelo debate, acho que foi um debate bastante produtivo, espero que tenha sido também para o telespectador. Uma questão que fica, na minha opinião, é o fato de que a sugestão de que o capitalismo está em crise não é uma novidade, já vem sido arguído há muito tempo, e desde então, enfim, se fosse pela quantidade de amigos e inimigos que o capitalismo dispõe, o capitalismo provavelmente já teria esvanecido há muito tempo atrás, mas felizmente é um sistema dinâmico, é um sistema que produz riqueza e que, mesmo que não esteja na motivação fundamental do empresário melhorar a vida dos seus semelhantes, ele acaba como que levado por uma mão invisível a gerar melhorias de vida para todas as pessoas ao seu redor, necessariamente, né? E eu acho importante que a gente retome a questão ambiental, porque afinal é uma das motivações do fórum, né? Não só voltar à questão que desde 2011 eles debatem, de dizer que o capitalismo está em crise, mas no momento eles encontraram a questão ambiental como um ponto a atacar o capitalismo, né? Eu acho que a proteção ambiental parte sim de uma regulação governamental, mas não uma regulamentação governamental que seja contrária ao crescimento econômico. Crescimento econômico do qual os maiores beneficiários são as pessoas mais pobres, porque as pessoas ricas não precisam de crescimento econômico. As pessoas ricas não conseguem sobreviver com os altíssimos impostos que a gente tem no Brasil. A gente tem notícias com frequência de brasileiros batendo recordes de compras nos Estados Unidos. Um rico brasileiro não é prejudicado por isso. Então, um ambiente mais livre, um ambiente mais próspero em termos de desenvolvimento capitalista e liberdade de comércio favoreceria necessariamente mais aos pobres. E eu acho que é importante que a gente tenha uma regulamentação estatal no que toca a danos ambientais, mas uma regulamentação baseada no bom senso e que leve em consideração a importância, especialmente para os mais pobres, do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico de um país tão pobre quanto o Brasil, que apesar de ser um país que é a sexta economia, é um país realmente pobre, é a 76ª maior renda per capita do mundo. Ou seja, essa ideia de que o maior problema do Brasil é desigualdade social ou má distribuição de renda, isso é uma falácia. O Brasil é um país de 195 milhões de habitantes com uma renda per capita pífia. A renda per capita do Irã, que também é um país miserável, é mais alta que a do Brasil. Então, se a gente pegasse e dividisse toda a renda do Brasil, cada um por si, ia ser um país de classe média baixa. As pessoas não teriam condições de terem
bens de consumo que hoje cada um de nós considera fundamental para a nossa, enfim... Meio minuto. Para a nossa busca pessoal, pela nossa felicidade, seja livro, seja um carro, seja um eletrodoméstico, sejam viagens ao exterior. Eu acho que todos devem ter esse direito, sim, mas esse direito não deve ser às custas do trabalho alheio, do suor alheio, e sim derivado do empenho pessoal e do mérito que é, assim, estabelecido por meio do processo de mercado. Mauri. Acho que realmente o debate ele é importante, ele é um debate que a gente faz há muito tempo e felizmente hoje ele está sendo levado a sério, né? Eu acho que nós saímos dessa polarização, né, de que ser contra, divergir, é tu querer aniquilar o outro, né? E eu acho que tem uma coisa que é fundamental nessa mesa, que é um princípio básico do fórum, é a democracia, é o respeito à diversidade, o respeito à diferença, mas a certeza de que nós precisamos encontrar outro caminho. Então, a definição de ser anticapitalista, primeiro, não é uma definição de ser socialista, né? E nem de ser contra os capitalistas. Mas dá uma pista, né? do que... Então, não, mas eu acho que a primeira consciência, eu acho que o tema ambiental, ele nos obrigou a estar na mesma mesa. Não acho que foi uma questão de cooptação, foi uma questão de imposição. A ideia do limite, o socialismo também não tinha uma visão de limite, o socialismo também tinha uma visão de acumulação. A diferença do socialismo e do capitalismo era de quem tinha acumulação, só essa, se era o Estado ou se era o capital. Mas os dois sistemas, eles partiam da mesma base, certo? E os dois, portanto, não são a solução para a humanidade. Então, o que o Fórum Social se propõe é ser um lugar para discutir a superação do capitalismo e do socialismo, porque os dois não atendem à nossa cidade, numa visão de que a base ética é o respeito ao planeta. A base ética é que os bens são comuns. Né? Os bens são, a água é comum, a terra é comum, o minério é comum. Então, desse ponto de vista, existe um conflito ético com a ideia de que uns acumulam e outros não acumulam. Né? Existe condição, o planeta pode atender em condições de satisfação a toda a humanidade? Pode, mas um jeito diferente de organizar a economia, um jeito diferente de todo mundo. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, tem quase 200 milhões de celulares. Bom, mas nós temos aí 30, 40 milhões de pessoas que não têm celular. Então, tem muitas pessoas que têm vários celulares. Isso, e quem é que está enriquecendo? E quem é que está enriquecendo com isso? Uma meia dúzia de empresas de telefonia, vamos combinar? Né? Existe outro jeito de nós organizar nossa comunicação de uma forma mais plural. Então, eu acho que esses são dilemas. Eu acho que o fórum hoje ele amadureceu, né, do ponto de vista de que hoje ele é colocado a apresentar alternativas. Né? E nós temos a ideia do comércio, a ideia da liberdade do comércio, da liberdade da produção, ela está no princípio do fórum. Né? O fórum não está ali. Então, para todas as nações, todos a ideia do comércio não tem. Agora, a ideia do comércio é a partir de um valor ético, de atender a necessidade das pessoas, de respeitar os bens comuns, de respeitar a natureza. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente abre o debate saindo das interdições ideológicas. Eu acho que isso é fundamental. Por isso, assim, nada contra, mas assim, voltar a discutir Cuba é voltar a discutir interdições ideológicas. Nós temos outros desafios a discutir, outras visões a discutir, que eu acho que elas são fundamentais. E o fórum, para mim, está discutindo esses temas. Festival Pugina. Eu fico feliz que tenham abandonado alguns riscos de adesões ideológicas que foram muito perniciosas para a própria compreensão da sociedade brasileira durante um período da história política sobre como resolver os nossos problemas. Acenava-se com esperanças vãs e produziram frutos inúteis. Nós estamos tendo aqui uma prova, Brito, de por que esse programa é tão valorizado e premiado na televisão do Rio Grande do Sul. Realmente, o programa Conversas Cruzadas é um programa importante. E eu estou muito feliz por estar participando desse programa hoje, porque vejo, né, algumas coisas muito positivas acontecendo na reflexão que aqui foi posta, que estão sendo refletidas na reflexão que aqui foi posta. Mas eu vou seguir por um viés um pouco surpreendente, talvez agora. Eu vou pegar alguns polinômios, que para mim são muito significativos, e que não entraram no debate e eu quero trazer. Primeiro é o seguinte: coisas como valorização da família, da instituição familiar, do respeito e do zelo aos valores fundamentais da pessoa humana. Família com filho, a geração de filho, o espírito não antinatalidade, né? Isso induz à poupança, induz ao gasto criterioso do dinheiro que se tem, leva as pessoas
a procurar capacidade de aplicação da sua poupança para prever o seu futuro. Faz com que as pessoas se preocupem com aquilo que o Estado está gastando do dinheiro que as famílias contribuem para resolver os problemas sociais. Gera austeridade no gasto pessoal e gera austeridade no gasto público. Isso é todo um polinômio altamente positivo. Porque pretender, telespectador, eu tenho certeza que todos haverão de entender, reduzir os problemas sociais, diminuindo a sua capacidade de consumo, emagrecendo a sua geladeira, vai gerar desemprego em algum lugar da cadeia produtiva. Esse desempregado que sai da cadeia produtiva terá que ser atendido pelo Estado. E o Estado, para atendê-lo, terá que procurar do senhor que diminuiu a sua geladeira, que diminuiu a sua capacidade de consumo, mais impostos para custear o custo adicional que está sendo criado pelo desemprego gerado. Meio minuto. Isto é evidente. O outro polinômio é hedonismo, vou viver a vida ao meu modo. O individualismo, vou gastar o que eu quero, fazer o que eu bem entendo, que leva ao relativismo moral, não tenho compromisso com nada, eu vou buscar aquilo que me é agradável e prazeroso, vou gastar aquilo que eu tenho, não vou ter filhos porque não quero compromisso com nada, e se uma namorada minha engravidar, eu faço com que ela aborte. Isto leva ao Estado provedor, leva ao corporativismo como forma de se agarrar em tetas de manutenção permanente, tanto empresarial quanto funcional, e leva ao déficit fiscal e à corrupção. Moema, por favor, seus 3 minutos. Primeiro, agradecer. Eu acho que para mim foi um privilégio poder compartilhar com vocês e talvez, nesses minutos finais, dizer o seguinte: as soluções que a humanidade criou para os dilemas que ela tinha no século XIX e no século XX não vão responder os dilemas que a humanidade terá no século XXI. Continuar discutindo ou fazendo uma oposição capitalismo-socialismo, lamentavelmente, a gente não se apropriar dos problemas que nos toca viver. Nós vivemos num momento em que não tem possibilidade de uma apropriação indevida do tema ambiental. A gente, há 20 anos atrás, podia não ter consciência dos limites do planeta. Hoje, aquecimento global não é uma coisa que acontece na Europa, não é uma invenção nem dos capitalistas nem dos socialistas, é uma realidade para todos nós. O nível de destruição da natureza, o nível de destruição das condições de vida no planeta é uma realidade e nós temos que lidar com essa realidade. A partir dessa realidade e de um planeta limitado, numa consciência de que a comum humanidade é absolutamente fundamental e que, portanto, se nós temos pouco, não é justo que alguns tenham demais e outros passem miseravelmente fome. Se a renda per capita é pouca para todos, não é justo que alguns tenham dinheiro para comprar, batendo recordes de compra nos Estados Unidos, enquanto outros morrem de fome. Esses princípios é que devem orientar uma solução nova. Os recursos são poucos, mas eles não são fixos, não são os mesmos sempre, né? Isso é importante. Eu vou respeitar o meu tempo. Obrigada. Eu acho que nenhum de nós hoje tem a solução pronta. Eu acho que isso é evidente. Nenhum de nós hoje tem a solução final. Se a gente for capaz de admitir os graves problemas que a gente está vivendo e se a gente pensar junto soluções, certamente a gente vai encontrar como humanidade. Agora, essas soluções não podem partir ou não podem negar a realidade de que nós temos hoje, num sistema que é hegemonicamente capitalista no mundo, uma quantidade imensa de pobres e de miseráveis. Que isso só vai ser resolvido por uma distribuição mais justa dos bens e da riqueza. Segunda coisa, que uma produção ilimitada de riqueza material não vai ser possível num planeta limitado. Terceira coisa, riqueza não é só acúmulo de matéria, não é só acúmulo de bem. Ninguém em nenhum momento sugeriu isso. Riqueza é a possibilidade de uma vida digna, de uma vida compartilhada. Quem, caminhando nas ruas do Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, não se deprime, não se entristece com seu semelhante que está na rua passando fome, quem anda nas ruas do Rio de Janeiro e acha que aquelas crianças que estão passando fome estão na miséria, não é também sua responsabilidade, perde a possibilidade do humano no mais profundo. O humano no mais profundo é aquele humano que entende o outro
como parte de si mesmo e que entende o outro como parte dessa maravilha que é o mundo que nós recebemos para viver, que nós recebemos para compartilhar. A gente espera vocês no fórum, a gente convida vocês ao fórum e a gente espera que a partir do fórum novas possibilidades e novos caminhos sejam traçados para a humanidade com os desafios que ela tem no século XXI. Obrigada. Mandem alguém para Davos também para... Por fim, para a informação, o fórum é até domingo. Isso. E em vários locais. A Uniseta do Gasômetro, a URGS, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores em Porto Alegre, a Unila Sala em Canoas, no Centro de Eventos de São Leopoldo e na FENAC em Novo Hamburgo. Muito bem. E inscrição na hora? Inscrição na hora, é só chegar e participar, né? Muito bem. Trazer as suas ideias, aberto e livre e democrático. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado por Gina, as referências à premiação, inclusive, que o programa recebeu, considerado no concurso da revista Press como o melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul no ano de 2011. Mérito de toda esta equipe, do nosso diretor Rogério Carboneira, do apresentador titular Lazer Martins, que por sinal estará aqui de volta amanhã. Mas amanhã, às 9 da manhã, reprise deste debate. E às 10 da noite, o Lazer, apresentando mais um Conversas Cruzadas. Atenção, se você quiser assistir, acompanhou agora, vai ver a reprise e gostou tanto do debate que quer ver de novo, vá para a internet, abra lá o Clique RBS e no Clique RBS você vai na TV Com. Faça o seguinte, www.tvcomrs.com.br/vídeos, certo? TV Com RS, porque também temos TV Com em Santa Catarina, perfeito? Então, www.tvcomrs.com.br/vídeos. Vai abrir um Media Center, onde tem uma lista de programas da TV Com e lá está Conversas Cruzadas. Você clica em cima de Conversas Cruzadas, vai lhe abrir um leque de programas, bloco por bloco. Você pode até assistir um bloco só, 2, ou se quiser assistir várias vezes, os programas todos. Vale a pena. Você revê, você volta um pouco, confere a ideia, vê se o anarquismo é tão anarquismo assim. Não consegue fazer a parte. Não tem como. Não tem como. Mas olha aqui, ó, depois é Facebook, é Twitter, é e-mail. Está no mundo para gerar debates, certo? É o nosso fórum, o do Conversas Cruzadas. Boa noite.